Shalom, amados, que Deus abençoe a vida de vocês, junto com a gente aqui no nosso louvor. Alguém quer compartilhar alguma coisa antes da gente começar? A presença mesmo, bem profunda, assim, agora no final. E sabe que a gente começou a orar, me veio a passagem do tanque de Siloé. E era muito nítido, parecia que eu estava vivenciando aquela passagem, sabe? Parecia que eu estava dentro daquilo que estava sendo narrado, do que é narrado no livro. E... Da cura do cego? Não, é do paralítico. Do paralítico. Ele não conseguia chegar no tanque. Porque Ele ele estava estava antes de antes. nascença também, ele mandou ele se... Lavar. Não, mas esse é o do do paralítico. Só que o paralítico nunca conseguiu chegar no tanque. E ele não As precisou ir águas até o eram tanque. agitadas, e as águas eram agitadas, o anjo do Senhor tocava na água, e aquelas águas se movimentavam. E ele falava assim: você que não chegou até o tanque, não se preocupe, porque eu sou essa água. Eu sou essa água. Você ouviu isso? Essa água que fluirá, que está fluindo, que está sendo movimentada, não é mais o anjo que toca na água, mas eu sou a própria água. Eu sou a água que permeia entre vocês. Eu sou a água que vai onde há ferida, onde há o paralítico. Então eu acho que Deus só está confirmando aquilo que a gente já tem vivenciado nesses últimos dias, né? Eu acho que depois que a gente conheceu realmente a Dona Matilde, que nós começamos a vivenciar esse algo novo, esse chamado que o Senhor tem para nós, né? Eu creio que o Senhor está confirmando isso nos nossos corações hoje. Eu sou a água, e a água que permeia entre, não precisa mais, mas quem vai levar a água? Somos nós. Nós não vamos precisar pegar o paralítico para poder jogar dentro do tanque. Não, nós vamos levar a água. Essa água quem vai levar somos nós. Nós que vamos levar essa água. Essa água é Ele. E onde nós formos passando, essa água vai fluir. Ele vai nos usar para isso. Né? Então foi desde o começo, na hora que a gente começou a orar, me veio essa passagem do paralítico no tanque de Siloé, sabe? Parecia que eu estava vivenciando aquele momento. E agora no finalzinho, na hora que a gente estava orando, parecia que realmente a gente estava sendo esvaziado mesmo e preenchidos. Algo que estava nos preenchendo, nos preenchendo, nos preenchendo. E esse preencher não é só do Espírito Santo, é disso daqui, é da palavra. É a palavra que vai nos preencher, de modo a nos transbordar. De modo a nos transbordar, nós vamos nos transbordar na palavra. Amém. O que é que sente lá? Eu lembrei daquela mesma passagem que Deus falou com você a semana passada. Veio muito forte no meu coração na hora que eu estava adorando ao Senhor, que está em Jeremias 29, 11. E veio muito forte isso. E Deus falando assim: porque eu sei os planos que concebo para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso veio muito forte no meu coração, assim. E eu lembrei que semana passada Deus já estava falando isso, e eu acho que Ele está nos dizendo que nós estamos buscando e Ele está nos ouvindo. E quando nós buscamos de todo o coração, Ele está nos ouvindo e a gente vai achá-lo. E mais do que isso, que os planos que Ele tem a nosso respeito são planos de paz, sempre, independente das nossas escolhas, independente dos nossos erros, os planos que Deus tem para nós são planos de paz. Planos de paz, porque eu sei os planos que eu tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Amém. Isso veio muito forte no meu coração, assim. Deus, ele não tem planos para que a gente se perca, para que a gente sofra. Os planos dele sempre são planos de paz. Amém. Amém. Então, o que Deus está falando conosco essa semana, né? A gente, talvez a Jo, eu não sei, a Leila,
e o Marquinhos, porque eu não sei até que ponto a Leila frequentava igrejas antes, né? Então por isso que eu tô falando isso. Mas a gente vem de uma cultura de aprendizado que existe maldição hereditária. Né? Isso é quando a gente adentra na religião cristã, é uma das coisas que se prega muito, que a gente aprende no início da caminhada, né? Com Deus. E é sobre isso que Deus tem falado essa semana conosco. Será que existe de fato maldição hereditária ou são comportamentos hereditários? Será que a gente pode colocar a culpa no diabo, em espíritos que acompanham as nossas famílias? Ou às vezes a culpa é nossa mesmo? Porque nós não quebramos uma corrente de comportamentos pecaminosos, né? E às vezes por falta de libertação. E aí às vezes assim, a gente coloca a culpa em Deus, ele amaldiçoou a minha família, então... Eu estava até falando isso para a Lani, que é interessante que às vezes a questão é que a gente dá poder à maldição, né? A gente dá poder à palavra. Então, por exemplo, às vezes tem uma pessoa que vai passar debaixo de uma escada e aí logo depois acontece uma coisa ruim. Ela vai dizer, é porque eu passei debaixo da escada. Aí tem um outro que está indo, vê um gato preto e ele trupica e fala, foi o gato preto, sabe? E aí vão ter pessoas que vão passar debaixo da escada, que vê o gato preto e nada acontece. Porque a questão está no poder que a gente dá aquilo, né? Então, às vezes, pode ser que alguém diga para mim assim, eu te amaldiçoo isso e tal. Aí vai depender do poder que eu dou para o que aquela pessoa está falando. Se aquilo vai me atingir ou não vai me atingir. A mesma coisa, por exemplo, um carro. Às vezes, né, a pessoa fala assim, mas aquilo aconteceu porque esse carro era consagrado para o mal e você, quando comprou, não consagrou para o bem. Mas aí você vai lá, unge todo o carro e aí anda 150 km por hora. Né? Então, não adianta muito consagrar o carro, ungir, né? Porque o nosso comportamento interfere na bênção ou na maldição, né? Então é sobre isso que Deus está falando conosco essa noite, né? Essa nossa porção, nossa sexta paraxá, ela chama Todot, que significa gerações, ou até a minha versão do Marquinhos classifica como história, porque ela inicia assim, eis a história de Isaac, filho de Abraão, Abraão foi pai de Isaac, né? Gênesis 25, 19, 28, 9, e profeta Malaquias 1, versos 1 até o capítulo 2, 7, e Mateus 10 e 11, né? E aí eu queria, quem que quer ler para a gente adentrar no assunto? Isaac reproduz o comportamento aprendido com seu pai Abraão. Né? Gênesis 26, a gente vai ler do 1 ao 18. Sobreveio à terra uma fome, além da primeira, que ocorreu nos dias de Abraão. Por isso, foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e aos que descenderem de ti, darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abrão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Então os homens do lugar perguntaram-lhe acerca de sua mulher, e ele respondeu, minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher, para que porventura dizia ele, não me maltratassem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque ela era formosa à vista. Ora, depois que ele se demorara ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse, eis que na verdade é tua mulher.
Como, pois dissestes, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque, porque eu dizia, para que eu, porventura, não morra por sua causa. Replicou Abimeleque, que é isso que nos fizestes? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com tua mulher, e tu terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque ordenou a todo o povo, dizendo, qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano colheu o cêntuplo, e o Senhor o abençoou. E engrandeceu-se o homem, e foi se enriquecendo, até que se tornou muito poderoso. E tinha possessões de rebanhos e gado, e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Ora, todos os poços que os servos do seu pai tinham cavados nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. E Abimeleque disse a Isaque, aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e, acompanhando o vale de Gerar, lá habitou. Isaque tornou a cavar os poços que se haviam cavado nos dias de Abraão, seu pai, pois os filisteus os haviam entulhados depois da morte de Abraão, e deu-lhes os nomes que seu pai lhe dera. Então é interessante, né? Ele foi reproduzindo todos os comportamentos do pai. Então houve uma seca grande na terra e hoje aqui a gente quer ter uma interpretação mais psicológica. A gente não quer partir muito para os 3 poços, para os nomes dos 3 poços, a gente não quer muito ir para essa linha. Se o que ele fez era certo, se era errado, a gente não quer ir para esse pensamento. A nossa linha de pensamento hoje aqui é na questão de reprodução de comportamento, né? Porque provavelmente ele cresceu ouvindo todas essas histórias. Quando houve uma grande fome lá na terra de Gerar, meu pai desceu para o Egito. E aí Deus já aparece para ele e fala, não desce para o Egito não, fica por aqui mesmo, né? Gerar não vai rolar. Não vai rolar. Já deu, né? Isso. Né? Gerar naquela época era uma das maiores cidades que tinha da terra dos filisteus ali, então ele já ficou por ali mesmo. Aí teve a questão de Rebeca, que ele falou, cara, deu certo com meu pai, eu vou fazer a mesma coisa de novo. E aí a gente finaliza a conversa e aqui a história, a Bíblia dizendo que ele cavou os poços que o pai, desenterrou, né, os poços que o pai dele havia cavado. E é sobre isso que a gente quer conversar hoje, né? Será que existe maldição hereditária ou comportamento hereditário, né? Eu estava conversando com a minha psicóloga a última vez que eu fui na terapia e a gente estava falando sobre isso, conversando sobre isso, e ela falando para mim, contando para mim de uma moça que ela teve uns problemas na fase da adolescência, e aí vida que segue, casou, teve filhos, e agora na fase da adolescência dos filhos dela, ela começou a ver os mesmos comportamentos, e ela falou, peraí, eu preciso entender o que está acontecendo, o que eu estou fazendo de errado, que agora está sendo reproduzido algo que eu não incentivei, né? Os filhos começaram a brigar entre si, e aí ela foi buscar terapia por causa disso. E aí a psicóloga contando que começou a investigar, elas começaram a trabalhar juntas para entender o que estava acontecendo, e aí ela descobriu que essa mulher não falava com o irmão há anos. Daí o pai dela podem brigar. O pai dela não falava era brigado com a família dele. Também não tinha uma boa convivência com os irmãos, com o restante da família. Então são comportamentos que a gente vai reproduzindo, que agora provavelmente os filhos adolescentes dela olhavam para aquela situação e falavam, normal, filho, obrigado. Irmãos, isso, obrigado. Normal, irmãos brigar entre si. Minha mãe não fala com o irmão dela há anos, então comportamento normal, não preciso falar com o meu irmão, né? Então, às vezes a gente não se toca desses ciclos de repetição de comportamento. Eu dizia isso essa semana para a Lani, que eu acabei de voltar, né, de uma semana com a minha família,
E eu gosto muito de conversar com o meu tio, que é o irmão mais velho do meu pai, porque ele conta as histórias antigas, eu fico sabendo um monte de coisa da família. E foi muito legal, porque eu sabendo de tudo isso, de todas essas histórias, e aí Deus falar com a gente essa semana sobre isso, né? Então, assim, eu fico muito feliz e tenho muito orgulho de ver que o meu pai, sem ter esse conhecimento, conseguiu interromper esse ciclo de briga familiar, digamos assim. Porque o meu avô e minha avó brigavam demais. Demais, eles cresceram num ambiente que era horrível de relacionamento dos pais. E eu não lembro de ver os meus pais brigando. Meu pai conseguiu interromper isso dentro da família que ele construiu, porque ele disse, olha, eu não quero reproduzir esse comportamento que eu vivi, e meu pai é um cara muito pacífico. Dificilmente você vai ver ele brigando com alguém. Principalmente com minha mãe. Tem as coisas da grosseria, né, que às vezes tem calônia também, uma reprodução de comportamento, mas não tem briga. Não lembro de ver os dois brigando assim, sabe? De briga, né? Quando eles tinham alguma coisa para discutir para dentro do quarto, a gente não ficava sabendo. Eu lembro da minha irmã mais velha uma vez, logo que ela saiu de casa e eu fiquei, foi todo mundo estudar e eu fiquei. E aí ela me ligou e falou assim, ei, tá tudo bem aí? O papai e a mamãe tá tudo certo? Tinha alguma situação lá que eles não estavam se entendendo e ela queria saber se já estava tudo resolvido. Eu falei, por que eles brigaram? Nem vi, nem fiquei sabendo, pra mim tá tudo normal. Né? Então é mais ou menos sobre isso que Deus está falando essa semana conosco, sabe? De nós conseguirmos enxergar esses comportamentos pecaminosos que existem na nossa família e a gente conseguir quebrar isso. Claro que com uma ajuda espiritual. Então, quando nós fomos, né, o ano passado a gente teve, o ano passado não, retrasado, né, Deus nos chamou, nos convidou, colocou isso no coração da gente, a gente fazer uma quebra de maldição. Mas essa quebra de maldição, eu acho que ela teve um aspecto muito mais psicológico, de Deus falar assim, olha, simbólico, exato, sabe? De Deus falar assim, olha, examine dentro de vocês o que vocês consideram que é pecado dentro da família de vocês e coloca isso para fora. Traz a consciência isso, sabe? É óbvio que a gente só consegue ter essa visão, né? Por exemplo, eu tinha comportamentos que eram pecaminosos que eu não tinha consciência de que isso era um pecado. Porque quem me dá essa consciência do que é pecado é o Espírito Santo. Então, à medida que eu tenho uma libertação espiritual, à medida que Deus, né, fala comigo e me liberta dessa maldição de Adão, porque o que a gente herda não é uma maldição hereditária. O que a gente herda é o pecado de Adão. É a queda, né? O que a gente estava conversando hoje, né, Lana? Separação de Deus. É isso que a gente herda. É esse pecado que eu herdo. Eu não herdo o pecado que o meu pai tinha e agora Deus vai me amaldiçoar por causa do pecado do meu pai. É isso que nós vamos estudar hoje aqui. Não. Eu herdo a separação que nós adquirimos quando Adão pecou. É isso que eu herdo. E aí quando eu recebo Jesus, quando eu recebo o Espírito Santo, ele me liberta dessa maldição. E aí eu consigo olhar para dentro de mim e falar, nossa, esse comportamento não é legal. Esse comportamento é pecaminoso. E aí eu consigo interromper um ciclo, né, de comportamentos hereditários. Né? Por exemplo, o alcoolismo. Né? Um pai dentro de uma família que tem um problema com o alcoolismo. Esse cara, ele não foi liberto e você cresce, o filho cresce vendo esse comportamento do pai. Mas de repente ele tem um encontro, uma revelação de quem é Deus. E ele é liberto disso. Ele consegue sair desse cenário de opressão, que ele não conseguia se libertar. E agora, com a ajuda do Espírito Santo, ele consegue entender que aquilo não era legal. E aí ele quebra esse comportamento. Né? Então é isso que Deus está falando conosco essa semana, porque a gente vai vendo que os comportamentos de Isaac foram
comportamentos similares aos comportamentos de Abraão, né? Repetidos. Isso, comportamentos repetidos, né? Então, da onde que vem essa coisa de maldição hereditária? Da onde que se tira isso da Bíblia para justificar nas Escrituras que existe maldição hereditária? E a gente vê que existe, inclusive, igrejas que vendem cursos de maldição hereditária, de como você quebrar as maldições, quebra as maldições, entendeu? Aí a gente tem esse lado e nós temos o outro lado que é o outro extremo, que são aqueles que dizem assim, não precisa quebrar nada, porque Tá tudo certo. tá tudo certo, Jesus quebrou tudo e levou na cruz com ele, todas as maldições. Não preciso quebrar nada, não preciso fazer nada. Eu tô na graça. Tô livre pra pecar, pra cair, levantar. Isso. Certo. Isso. Né? Pronto, você não precisa fazer nada, Jesus pagou tudo por você, entendeu? Engraçado. É? Hoje na igreja lá que eu fui com a mãe, o padre estava falando alguma coisa semelhante. Parecida com isso. Ele, na verdade, ele falou que antes de você confessar, você tem que analisar tudo. Por exemplo, não adianta nada você falar assim, eu só xinguei porque o fulano me provocou. Então a culpa não é minha, foi do fulano que me provocou. Eu só reagi. E daí ele falou bem isso, né? Engraçado que às vezes bate mesmo. Ele falou assim, você tem que refletir sobre o que você fez. O comportamento é teu. A responsabilidade de como você reage ao pecado do outro. Então não adianta você ir lá e falar para o padre, justificar tudo o que aconteceu para justificar o teu pecado. Não, você tem que analisar e chegar lá, eu fiz isso. Por que eu tive essa reação? Eu fiz isso. Daquilo eu me arrependo. Só. Então é interessante, né? Porque Sim. é bem essa questão. O teu comportamento. Você tem uma responsabilidade, tem analisado o que você vai fazer, o que você tem. Por que está repetindo essa situação? Às vezes não é nem por causa do pai, da mãe, não é. Não, às vezes não. Em relacionamento mesmo. Como que a pessoa reage diante de uma determinada postura tua? Por que sempre reage assim? Será que você não está provocando essa situação? Né? Então é interessante mesmo o raciocínio que você trouxe. Sim. E de onde que eles tiraram isso, então? Dos 10 mandamentos, né? No terceiro mandamento, que Deus diz assim, não terás outros deuses diante de mim, isso está lá em Êxodo 20, né? E depois, em Deuteronômio 5, se repete a mesma coisa, não muda nada, né? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então eles olharam isso aqui e falaram, bom, Deus está falando, eu acreditava nisso. Até, sei lá, 2, 3 meses atrás eu ainda tinha esse entendimento bem raso de que Deus estava dizendo aqui que, olha, o negócio é o seguinte, você pecou... Teu pai pecou, então você ainda você tem que quebrar essa maldição. A maldição. Eu acho porque vai recair sobre você o pecado do seu pai. Isso, exatamente. É isso que as pessoas leem. Eu tinha bem dúvida nisso. Sabe aquela crise de será que é isso? compreensão? Será que é isso? Porque daí eu pensava assim, bom, diz que paga-se o pecado lá, né, da terceira, quarta geração. Mas e se a pessoa que vier depois da primeira geração, for por justo, exemplo, né? Então daí ele está livre. Então, daí mas você fica, você está resumindo o que nós vamos conversar hoje. Você está dando um resumão, é isso, entendeu? Porém, eles utilizam disso daqui para justificar a maldição hereditária e dizer, olha, Deus disse lá que ele vai visitar a iniquidade. Então, se meu bisavô ele foi um cara que, sei lá, era adúltero, isso, eu vou pagar ainda pelo meu bisavô. Isso. Vai recair sobre mim o pecado dele até... Isso. E eu vou ser adúltera também. Não.
Entendeu? Daí o pecado é o contrário, entendeu? Uhum. Daí você vai ser o traído. Ah, não. Porque eles dizem que eu vou ser adúltero mesmo. Isso vai recair, isso vai se repetir. Isso vai repetir. É isso mais que eles que dizem. isso. E daí, por exemplo, pra eu deixar de ser uma pessoa adulta, eu tenho que quebrar essa maldição. É isso que eles Nossa, vendem. minha mãe ela é mais dura ainda, porque ela vive assustando que até a 7ª geração. Nossa, um pouco mais. Né? Ela exagerou um pouco. Mas vamos lá, gente. Voltando aqui, ó. Ponto número 1, pra gente conversar. Deus está falando explicitamente de idolatria. Ele deu esse mandamento para idolatria. Então ele está dizendo, olha, se você deixar de me adorar e adorar outros deuses, Isso vai trazer você está se afastando de mim. Eu não sou um Deus punitivo. No tanto que ele está dizendo, olha como eu sou, olha como eu adoro abençoar. Eu abençoo até 1000 gerações. Ele é tão misericordioso que ele podia falar assim, vou punir 1000 gerações. Abençoar tempos. Né? Contrário. Porque é interessante isso, né? Porque a gente está falando aí também da época de Abraão. Por exemplo, o pai de Abraão, ele era fabricante. Idólatra. Fabricante de imagens. E o que Abraão fez? Quebrou. Quebrou a maldição. Quebrou a maldição? Não, ele quebrou o comportamento. Comprou o comportamento. Obrigada, não posso falar mais isso. Quebrou o comportamento que existia na família dele. Não adianta você pegar e fazer uma oração e falar assim, eu quebro a idolatria da minha família. Só que Era o ganha-pão da família. Era o ganha-pão, exatamente. Naquela época era o ganha-pão. Fabricar imagens, ele vendia isso, era o ganha-pão da família. Né? A mesma coisa, por exemplo, sei lá, eu vim de uma... Mentira, tem família que tem história. Eu ia falar do ganha-pão. Até eu ia dizer, olha, eu vim nascida num bordel. Minha mãe eu tinha um bordel, sei lá, entendeu? Aí não. É normal. Eu vou quebrar esse comportamento. Isso não significa que eu estou debaixo de maldição e eu vou... Não, eu posso reproduzir esse comportamento, não, mas não por maldição, mas por escolha minha. Às vezes por não ter sido liberta. Né? Pode acontecer, porque tem que existir uma libertação espiritual, porque eu preciso quebrar a maldição de Adão. É a maldição de Adão que tem que ser quebrada, que é a maldição que Jesus... É a distância. Exatamente, é a distância que é preciso ser quebrada. Né? Então aqui ele está falando exatamente de idolatria. E a gente sabe, gente, que idolatria é tudo o que ocupa o lugar de Deus nas nossas vidas. Então, qualquer coisa que eu coloque dentro do meu coração... Vou pedir minha conta amanhã. Vou lá e vou já... Tô ocupando o lugar. Não, se o teu trabalho não está dentro do teu coração, ocupando o lugar de Deus, não é uma idolatria. Tá. Agora, por exemplo, pode ser idolatria o intelecto. Eu me idolatrar e eu buscar dentro de mim aquilo que a gente vem conversando direto. O endeusamento. O endeusamento. Endeusamento do intelecto, endeusamento... Olha o cartão que eu comprei, ó. Isso, coisas materiais. Você gente que não tem dinheiro, mas fica fissurado em fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, e aquela coisa, e aquilo a pessoa gasta a vida naquilo. Naquilo. Assim, não tem alguma coisa errada em fazer isso? Não. Desde que você não coloque isso no lugar de Deus. No lugar de Deus, exatamente. Né? E então, quando ele diz, até a minha versão é do Marquinhos, quando ele fala aborrece, ele diz os que me odeiam. Oi? Lembrei da cunhada da lei. Do acidente? Aqueles que me aborrecem, e até as minhas versões, não sei como está de vocês aí, diz que me odeiam. Então ele está falando especificamente, odeiam? Especificamente de pessoas que não querem ele, desprezam ele. Como que você vai ser abençoado por Deus se você o despreza? E muito provavelmente... Não que ele seja ruim, ele não é um Deus ruim. E muito provavelmente os filhos desses que desprezam a Deus vão desprezar a Deus. Vão aprender esse comportamento. De desprezo,
Sim, exatamente. Se eu tenho uma idolatria dentro de mim, eu pratico idolatria de alguma maneira, eu vou ensinar isso aos meus filhos. Só que Deus é um Deus tão misericordioso que Ele está falando, olha, isso aí na terceira ou quarta eu corto. Vou deixar aí eternamente a geração toda se perder. Isso. Na terceira ou quarta eu corto. Isso, né? Então a palavra no hebraico ali, que é sinar, que tradução, ódio, desprezo, inimizade. Então, gente, isso tem que ficar muito claro dentro da gente, sabe? Deus é um Deus maravilhoso, Ele é a verdade, Ele é a luz. Quem vai para a escuridão, não tem como ter luz. E é uma escolha, né? É uma escolha, infelizmente, né? É uma escolha. Hoje na igreja até ele deu o exemplo das virgens. Uhum. O que vocês querem para vocês? Qual a escolha que vocês querem? Vocês querem ser as virgens que estavam, né, cheias de óleo, né? Com o óleo, que elas pensavam. E não é assim, esse óleo eu posso emprestar para você, porque aquele óleo é único, individual. É teu. Daí eu falei assim, olha, esse padre... É bom esse padre. Viu? É, diferente do que eu ouvi essa semana, né? Ele falou assim, nós não sabemos nem o lugar, nem o dia, nem a hora que Jesus vai voltar. Ele não botou lugar, nem a hora. Nem a hora, nem o dia, tudo bem, mas não no lugar. Aí ele quase que eu levantei o dela. Não, é no lugar a gente sabe. Lá no Jardim das Oliveiras. Eu sei. Essa eu sei. O dia e a hora eu concordo, mas o lugar... Ai, meu Deus. Então vamos lá, gente. Aí o que diz Deuteronômio? Porque daí, nossa, eu fui dar uma estudada sobre isso pra gente ver, né, o que algumas pessoas falam sobre maldição hereditária. E o pessoal que vive na dispensação da graça, que é assim, tudo é a graça de Deus, né, Deus... nós estamos vivendo na graça, nada depende de mim, nada eu posso fazer, ele se tornou maldito no madeiro, quebrou todas as maldições quando ele morreu na cruz, né? Então não precisa fazer nada. Eles se esquecem que o próprio Deus, já antes mesmo de Jesus ser crucificado na cruz, já tinha dito que ele não ia punir. Em Deuteronômio 24, na lei de Moisés está na Torá. E Jesus não veio revogar a Torá. Ele veio cumprir a Torá, né? Então, lá em Deuteronômio, ele já havia dito, os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais, cada qual será morto pelo seu pecado. Cada um responde por si. Cada um responderá por si. E é interessante que quando a gente volta no slide anterior, né? Eu visito até a tua quarta geração, ele visita o teu pecado, porque é uma repetição daquilo que teus pais vinham cometendo. Então eu visito é idolatria. Até a quarta geração, porque eu estou visitando o pecado teu. Mas o pecado não é do teu pai, mas é o pecado que veio lá de trás porque você repetiu os erros deles. Reproduziu os erros. E o pecado específico da idolatria. Né? Da idolatria, exatamente. Eu falando com a mãe sobre a questão da geração, né? Ela disse, essa geração que tá aí, ó. Né? Eu disse, mãe, mas a culpa não é só deles. É também, mas não é só deles. Porque, ó, a geração anterior desses que estão aí é responsável. É aquela coisa assim, eu vou fazer de tudo pro meu filho porque eu não tive quando eu era criança. É isso aí. Daí você endeusa aquele menino, aquele filho. Pra tudo que você não conseguiu ter. Aquele filho vai engravidar, vai ter filhos. E ele não sabe como. Ele não vai saber como educar aquela criança. Por quê? Ele não aprendeu tudo. Então, não é só culpa da geração que tá aqui, né? Porque eles não respeitam os avós, mas aonde que foi lá e ensinado, mostrado que tem que ser assim? Não é ensinado. Então, ele não tem como fazer uma coisa que ele não aprendeu. E Neila, isso é tão engraçado, usa banheiro de pau. À medida que a gente vai ficando velho, eu acho que vocês podem concordar comigo, né? A gente vai ficando mais velho e a gente vai conhecendo pessoas que há 5, 6 anos atrás não tinham filhos e aí tinham uma coisa que falava assim, não, minha mãe fazia tal coisa, eu não vou reproduzir. Mas igualzinho.
Renato Russo já falava. São crianças como você, que você vai ser quando você crescer. O grande filósofo Renato Russo. Que já falava São isso. São crianças como você. Né? Você vai repetir os comportamentos. É isso que o Renato Russo está dizendo. Pais e Filhos é uma música que fala muito disso, né? Sim. As pessoas vão reproduzir os comportamentos. Por mais que elas não queiram, a não ser que elas tenham um encontro com Deus que muda. Que transforme, que mude e que mostre, que mude a pessoa, né? Porque o único que pode dizer pra gente, olha, esse caminho aí não é o caminho certo. É o Espírito Santo. Uhum. É só Ele que pode, é Ele que nos convence do pecado, né? É Ele que é o nosso inquilino ali, que diz, olha, tá errado. Vai dar ruim, eu tô falando, vai dar ruim. Vai dar ruim. Aí, olha só lá, segundo Reis, já que nós estamos falando disso, né? O reinado de Amazias de Judá. No segundo ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Então, descendente de Davi. Tinha 25 anos quando começou a reinar e 29 reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jeoadã, de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, ainda que não como Davi, seu pai. Fez, porém, segundo tudo que fizera Joás, seu pai. Tão somente os altos não se tiraram. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Aqui está falando dos altares que foram construídos para adorar os deuses pagãos. Uma vez confirmado o reino em sua mão, matou os seus servos que tinham assassinado o rei, seu pai. Porém, os filhos dos assassinos não matou, segundo está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Ele cumpriu a Torá. Tipo, os pais foram mortos, mas os filhos não. Os filhos não, exatamente, né? Aí, vamos ler Ezequiel capítulo 18, que é para fechar de vez esse nosso debate. Eu acho que o Marquinhos podia ler na nossa versão aí. É 698. É o 18? É, Ezequiel 18. Assim como eu vivo, diz Adonai Elohim, juro que você nunca mais citará este provérbio outra vez. Não, começa um pouquinho antes, versículo 1. Ah, é? Tá certo, lá em cima. Isso. Veio a minha palavra de Adonai, o que significa este provérbio que vocês repetem em Israel. Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se abotoam. Se embotam. Assim como eu vivo, diz Adonai Elohim, juro que você nunca mais citará este provérbio outra vez em Israel. Veja, toda vida me pertence. Tanto a vida dos pais quanto a vida dos filhos são igualmente minhas. Portanto, a pessoa que pecar, essa é que morrerá. Considere alguém que seja justo, que atente para o que é lícito e reto. Ele não come nos montes, nem levanta seus olhos em direção aos ídolos da casa de Israel. Não contamina a mulher de seu próximo, nem toca numa mulher durante seu período de impureza menstrual. Não corrompe ninguém. Faz retorno ao devedor tudo que foi penhorado por empréstimo. Não toma nada por roubo. Antes, reparte sua comida com o faminto e a sua roupa com o necessitado. Não empresta visando lucro ou juros. Mantém-se afastado do mal e julga honestamente entre uma pessoa e outra. Em suma, ele vive de acordo com as minhas leis e observa os meus mandamentos, de maneira que age com fidelidade. Uma pessoa assim é justa e certamente viverá, diz Adonai Elohim. Agora, suponha que esse homem seja o pai de um filho que é ladrão.
assassino ou que faz tudo isso a seu irmão. Ainda que seu pai não tenha feito nenhuma dessas coisas, ele come nos montes, contamina a mulher do próximo, engana o pobre e o necessitado, rouba, não devolve a propriedade que tomou em penhor, volta seus olhos para os ídolos, age com práticas odiosas, dá e recebe por interesse. Deveria esse homem viver? Ele não viverá, pois se tem engajado em todas as práticas repugnantes. Ele deve ser levado à morte. Seu sangue tem que cair sobre sua cabeça. Agora, porém, suponha que ele tenha um filho que observa todos os pecados que seu pai cometeu, reflete sobre ele e se comporta de maneira diferente. Ele não come nos montes, não volta seus olhos para os ídolos da casa de Israel, não contamina a mulher do próximo, não corrompe os outros, não toma propriedades em penhor, não rouba, antes reparte sua comida com os famintos e a sua vestimenta com o necessitado. Não oprime o pobre, não dá nem recebe por interesse. Ele obedece aos meus mandamentos e vive de acordo com as minhas leis. Por isso não morrerá pelo pecado do seu pai, mas certamente viverá. Portanto, é seu pai que, por ter oprimido cruelmente, cometido roubo contra o seu irmão e nunca ter feito nada de bom no meio do povo, quem morrerá? Quem morrerá? Ele é quem morrerá pelos seus pecados. Você pergunta, por que o filho não leva a culpa do pai? Quando o filho fizer o que for lícito e reto, mantendo e obedecendo todos os seus mandamentos, certamente viverá. Aquele que pecar é que morrerá. Um filho não levará o pecado de seu pai, nem o pai levará ele o pecado de seu filho. Antes, a retidão dos justos será como eles, e a maldade dos ímpios será como eles. Entretanto, se o ímpio se arrepender de todos os seus pecados, guardar minha lei e praticar o que é certo e justo, então certamente ele viverá, não morrerá. Nenhuma das transgressões que ele tenha cometido será lembrada contra ele, pois pelas coisas justas que ele estiver fazendo, viverá. Acaso eu tenho algum prazer em ver um ímpio morrer? Pergunta Adonai Elohim. Eu não preferiria que ele retornasse aos seus caminhos e vivesse? Por outro lado, quando um justo se desvia de sua justiça e comete maldade, agindo de acordo com todos os atos odiosos, os que os ímpios praticam, acaso ele viverá? Nenhum dos seus atos de justiça que ele praticou será lembrado, e pela transgressão e pecado que ele cometeu morrerá. Portanto, agora você diz, o caminho de Adonai não é justo. Ouça, casa de Israel, é meu caminho que é injusto? Ou injustos são seus caminhos? Quando o justo se desviar de sua justiça e cometer pecado, ele morrerá por isso. Por causa do seu pecado morrerá. E quando o ímpio se desviar da maldade que cometeu e fizer o que é reto e justo, ele salvará sua vida. Porque ele considera todas as transgressões que cometeu e delas se arrepende. Certamente viverá, não morrerá. Contudo, a casa de Israel Aqui está o resultado da sua busca. Contudo, a casa de Israel diz, o caminho de Adonai não é justo. O caminho de Adonai não é justo. Casa de Israel, não é justo meu caminho, ou são os caminhos de vocês que não são justos. Todavia, casa de Israel, eu julgarei cada um de vocês de acordo com seus caminhos, diz Adonai Elohim. Arrependam-se e voltem de suas transgressões, de maneira que elas não sejam um impedimento que traga a culpa sobre vocês. Lancem para longe de vocês suas transgressões e busquem um novo coração, um novo espírito, porque vocês deveriam morrer, casa de Israel.
Pois por que vocês deveriam morrer, casa de Israel? Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz Adonai Elohim. Portanto, arrependam-se e vivam. Olha isso. Você viu? Acho que ele deixou muito bem claro a responsabilidade de cada um. Pessoal, e não vai adiantar a gente chegar lá e falar assim, Senhor, mas olha só o ambiente que eu cresci. Ele vai falar assim, Emma. É simples. Não vai adiantar. E Não, a gente, ele vai olhar e falar assim, pois é, eu que te coloquei aí. né, pra você ser justo. Ser luz, né? O que você fez? Pagou a lanterninha lá. E aí é interessante que quando a gente estava lendo isso daqui, a Lânia lembrou exatamente dessa passagem, ó, de Jesus com o ladrão na cruz, né? E aí eles estão lá na cruz, isso está em Lucas, capítulo 23, verso 39, que diz assim, um dos criminosos que estava pendurado lançava-lhe insultos. Você não é o Messias? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu dizendo, você não teme a Deus? Você está sendo punido da mesma forma que ele. No nosso caso, a punição é justa. Estamos recebendo o que merecemos por nossos pecados. Nossos atos, desculpa. Mas este homem não fez nada de errado. Então ele exclamou, e ele disse para Jesus. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E aí, o que Jesus falou para ele? Não vai precisar esperar vir o meu reino. Hoje mesmo. Hoje mesmo, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ele está falando quando vieres no teu reino. Quer dizer, ele está jogando lá na frente, ó, não se esquece de mim. Ele fala, hoje mesmo você vai estar comigo. E o que Ezequiel 18 está falando? Que aquele que se arrepende, olha só, e ele está dizendo que será apagado. Mas é engraçado. Todos os pecados dele. Eu lembrei aí não serão lembrados. Desse pedacinho aqui entra certinho. E aquele que é justo e peca, e aquele que é justo e peca, a lembrança vai ser do pecado, a justiça vai ser esquecida. Vai ser esquecida toda a justiça que ele cometeu, que ele cumpriu. Toda a justiça dele vai ser apagada diante do pecado dele. Porque, ó, lancem para longe de vocês suas transgressões e busquem de novo um novo coração e um novo espírito. Pois, por que vocês deveriam morrer, casa de Israel? Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz Adonai, né? Ou seja, lancem para longe de vocês suas transgressões e busquem um coração novo e um novo espírito, né? Para que você volte para mim e eu te conceda o que você leu em Jeremias? Para que eu te conceda o futuro e sonhos. O seu futuro e uma esperança. Um futuro e uma esperança. Um futuro e uma esperança, exatamente. E aí a gente tem que ver qual é o contexto que Ezequiel estava profetizando isso e dizendo isso para eles, que é muito importante a gente entender isso. Estava falando isso para Lânia, né? Porque em 623 a.C. é o ano de nascimento de Ezequiel. Em 605, o primeiro cerco de Jerusalém pelos babilônios e uma primeira onda de exilados, incluindo Daniel, é levada para a Babilônia. Então, os profetas antes do exílio é Isaías e Jeremias. Ezequiel já é um profeta que Deus chamou durante o exílio, ele está no meio do exílio. 597, segundo cerco babilônico de Jerusalém, o rei Joaquim. É interessante que são dois profetas contemporâneos, Ezequiel e Daniel. Isso, exatamente. E 10 mil cidadãos de Judá, incluindo Ezequiel, são exilados para a Babilônia. Em 593, Deus chama Ezequiel com 30 anos de idade para profetizar. Então, o que ele está dizendo aqui, ó, venha a mim a palavra de Adonai. O que significa esse provérbio que vocês repetem em Israel? Vocês ficam falando. Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam? Ou, vocês estão falando aí que o que está acontecendo com vocês é a maldição de antepassados? É isso? O exílio está acontecendo? Isso está acontecendo porque os pais de vocês pecaram. Ele está falando, não é isso não, vocês têm responsabilidade nisso que está acontecendo. É responsabilidade de vocês. Exatamente, né? Então é interessante a gente ver isso, né? Aí a gente vê lá em João 9, Jesus curando, por isso que você falou do tanque de Siloé, eu lembrei disso aqui, né? Que a cura de um cego de nascença. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença e os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego?
É maldição hereditária? É isso que eles estão perguntando para ele, né? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais. Nada a ver. Mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos... Olha só, gente, ele está falando de curar o cego. E aí ele interrompe a cura para dizer: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Ele é a luz. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo, com a saliva aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé. Que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Jesus veio para tirar a nossa cegueira, enquanto é dia. Porque ele é o dia, ele é a luz. Eu falei para a Lânia: vai ver, esse cara nasceu cego só para aquele encontro com Jesus, para ele ser curado e ele usar a cura para falar: olha, tá vendo? Foi isso que eu vim fazer com vocês eram tudo cego. Vocês não estavam enxergando nada. Vocês estão achando que é tudo maldição hereditária, que o que está acontecendo com vocês... Às vezes tem pessoas que estão numa situação difícil e a gente olha para ele e fala assim: ah, tem pecado. Tá naquela situação porque pecou. Não, quantas vezes a gente não pensa isso? Mas gente, os amigos de Jó. De Jó. Os amigos de Jó, no livro de Jó, que é profundo, eles ficaram o tempo todo dizendo que ele tinha pecado. E Deus, no final, ele ia punir, porque Jó era justo. O que ele estava passando não tinha nada a ver com pecado. Era só para que Jó o reconhecesse. O encontrasse. Exatamente. O que você falou, Ju? Não, é que me ocorreu uma situação quando eu casei grávida. E o Vinícius nasceu prematuro. Ah, foi maldição. Foi. Um primo do meu ex disse que, olha, tá vendo? Praga, casou grávida, e ó, criança nasceu. Nossa, quantas mulheres que não casam grávidas, gente, que ninguém nem sabe. Olha, ainda a cerimônia do casamento, o padre, quando fez, não sei se ele esqueceu o quê, mas praticamente a cerimônia inteira a gente estava ajoelhado. Pois ela lembrou que ela foi no casamento, por isso que o padre fez ela se casar de joelho. Ai, tudo justifica. Tudo justifica, né? Oh, meu Deus. Nasceu surdo, casei de joelho. Né? Então, eu termino com essa imagem, né, de Jesus curando esse cego. Porque é isso que Jesus veio fazer. Ele veio retirar a nossa cegueira do pecado. Aquele afastamento que a gente tinha, a gente tateava no mundo achando que enxergava alguma coisa. Jurando. E a gente era cego. E Jesus veio retirar a nossa cegueira. É isso que ele veio fazer, né? Ele veio trazer a revelação de quem é ele, de quem é o Pai, para que a gente possa entender que a gente precisa tomar consciência dos nossos pecados, nos arrependermos e a gente trilhar um caminho de justiça com ele. Só ele pode fazer isso, né? Amém. Hoje eu acordei, até falei para a Val, né, que eu acordei lembrando de uma passagem de Deuteronômio, que tem tudo a ver também com a nossa paraxá, que fala sobre a vida ou a morte, a escolha, né, que você tem. Eu acho interessante que até eu vou ler aqui, que é aquela passagem que Deus fala com o povo, né, e diz assim: porque este mandamento que eu hoje te dou não é inatingível para ti, nem está distante de ti. Não está no céu para que possas dizer: quem subirá ao céu por nós e trará até nós e nos fará ouvir para que o cumpramos? Não está além do mar para dizeres: quem passará além do mar por nós e o trará a nós e nos fará ouvir para que o cumpramos? Mas a palavra está muito perto de ti, em tua boca e em teu coração para cumprires. Observa que hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Ordenando que ames o Senhor teu Deus, ande em seus caminhos e guarde seus mandamentos, seus estatutos, seus preceitos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que entras para a possuires.
Mas se teu coração se desviar e não escutares e se extraviares para adorar outros deuses e os servir, hoje te faço saber que perecerás. Não prolongarás os teus dias na terra para entrar na qual estás atravessando o Jordão para possuíres. Eu tomo hoje o céu e a terra como testemunhas contra ti, de que propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, escutando sua voz e te unindo a Ele, porque Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, e para que habites na terra que o Senhor prometeu com juramento a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes daria. Amém. E eu estava falando para Val que às vezes a gente joga assim, Deus não é um Deus de maldição, e acho que é isso que ele quer nos falar, porque muitas vezes a gente fica pensando, né, dentro da nossa cultura cristã, que Deus é aquele que fica procurando os nossos erros, joga um raio lá, agora vamos Não, Deus é um Deus que ele tem prazer em nos abençoar. É um Deus que quer nos abençoar. E muitas vezes a gente acha assim, Deus amaldiçoou. Deus não amaldiçoa ninguém. Ele, na verdade, ele nos diz quais os caminhos que a gente deve seguir. E esse caminho é o caminho da vida. E nós é que escolhemos. Quando nós escolhemos um caminho errado, nós nos colocamos debaixo da maldição, não porque Deus nos amaldiçoou. Mas é porque este caminho é um caminho que vai dar a morte. Então, isso é uma coisa muito importante. Deus é um Deus que quer nos abençoar. Tanto é que na passagem que você colocou ali no começo, ele diz que ele visita o pai, a iniquidade, até a terceira e quarta geração. E eu achei interessante que a Val mandou uma mensagem, a gente estava conversando durante essa semana, que isso é uma figura de linguagem. Quando Deus fala assim, olha, eu visito a iniquidade até a terceira, quarta geração, mas eu abençoo até 1000 gerações. O que Deus está falando? Ele não se agrada em maldição, ele não se agrada que nós não sejamos abençoados. O desejo do coração de Deus é que nós sejamos abençoados, mas para que nós sejamos abençoados... Mas é o que ele está falando em Ezequiel, ele está dizendo lá, vocês acham que eu me agrado da morte de um perverso? Ele não está falando nem do justo, né? Você acha que eu me agrado da morte de um perverso, daquele que só faz coisa errada? Eu sou o Deus que se agrada da morte de alguém que peca? Não. É isso que você está falando. Então na verdade isso que Deus falou no meu coração, porque muitas vezes a gente ouve e as pessoas falam, porque Deus vai amaldiçoar se você... Não, Deus não amaldiçoa. Nós nos amaldiçoamos quando nós saímos do caminho que Ele escolheu para nós. E Ele escolheu um caminho onde a gente está debaixo das asas dEle, da segurança dEle, da luz. Quando você sai debaixo dessa luz, você está se colocando de forma exposta a uma maldição. Sim. Porque nós vivemos num mundo que jaz no maligno. E o engraçado você falar isso, porque Ele sempre dá o caminho. A questão é quando a pessoa ela não tem opção de escolha. Ela não sabe que existe a bênção. Então ela só vive debaixo de maldição, ela só vive debaixo do afastamento, porque viver debaixo de maldição significa você viver afastado de Deus. Mas ela não sabe que existe como você se aproximar de Deus, né? E eu creio que Deus julgará cada um à medida da revelação que tem, né? Cada um na sua graça. Isso, exatamente. E é engraçado que nós temos um amigo nosso que antes dele se perder por aí, 2 vezes ele teve 2 sonhos, e os 2 sonhos que ele teve era sempre Deus mostrando, era nítido para mim. Deus mostrava, olha, existe esse caminho e esse caminho. E um dia eu até falei para ele, eu falei, cara, Deus está te mostrando que existe 2 caminhos para ele escolher. E você tem que escolher. E Deus, Ele permite que a gente... Isso é o livre-arbítrio. É o poder de desobedecer a Deus. Exato. Ele não tem desejo que a gente escolha o caminho errado. Mas quando nós escolhemos o caminho errado, nós nos colocamos debaixo de maldição. Não porque Deus quer nos amar. Agora você escolheu esse caminho, mas agora você vai pagar por isso. Não, é porque esse caminho Deus já avisou. Não vai por aí. Porque se você for por aí, você vai se machucar. Igual pai e mãe quando falam assim, não coloca a mão na tomada. Não coloca a mão na tomada, você vai levar choque.
Daí a gente vai lá e bota o dedinho no tomate, né? A criança vai lá, bota o dedinho no tomate e leva um choque. Então é a mesma coisa nesse sentido. Eu acho que isso é importante. Porque senão a gente fica pensando em Deus como um Deus que é cheio de... Punitivo, exatamente. Punitivo, e ele tá ali, sabe? Aquela coisa, eu sou Deus, então saiu do caminho, eu vou te punir. Não, na verdade não é isso, nós escolhemos. E é por isso que ele fala, né? Ele fala, então escolhe a vida. Eu tô dizendo para você, não escolhe errado. Escolhe a vida. Porque cabe a nós a escolha. Então nós é que trazemos maldição sobre as nossas vidas. Né? E tem uma passagem em Hebreus, um versículo, em Hebreus 11, 6, que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa acreditar que ele existe e que ele tem prazer em dar presentes, em dar recompensas, ele tem prazer em abençoar os que o buscam. Sim. Ele tem prazer em abençoar os que os buscam. Então é necessário se aproximar de Deus com fé. E o se aproximar de Deus significa se aproximar de Deus e dos seus caminhos. Quando você escolhe se afastar do caminho de Deus, você está trazendo maldição sobre sua vida. Sim. Eu acho que isso é importante a gente refletir. Não, acho que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui hoje, né? Então, muito bem, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa pra gente encerrar? Não? Meus amados irmãos, com muita alegria e muita paz, que nosso Deus esteja com vocês no decorrer dessa semana, que o nosso Senhor volte a face para cada um de vocês e conceda paz, misericórdia e amor. Em nome de Jesus, onde você se encontra hoje, receba o poder de Deus estando indo na tua direção, trabalhando em teu favor, tirando todo e qualquer empecilho que tiver na tua vida, que tu possas receber do Eterno neste dia de hoje. Em nome de Jesus nós te pedimos. Que Adonai o abençoe e o guarde, que Adonai faça a sua face brilhar sobre você e mostre a você o seu favor. Amém. Que Adonai levante sua face na sua direção e te dê a paz a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.